Olá, pessoal! Hoje eu vou fazer uma breve análise das conquistas femininas para vocês e retomo na sexta-feira com o assunto, porque afinal sustentabilidade é também sustentabilidade humana e nem tudo é perfeito no mundo feminino. Gostaríamos que fosse, mas não é. Peço que ativem o sino da notificação, se inscrevam no canal e curtam o que mais gostarem. Hoje estou quebrando o protocolo, vindo com atualidades, com giro pela história. E na sexta-feira eu retomo o assunto mulheres. Quarta-feira eu venho com comunicação. Vamos lá, pessoal. Vou falar sobre o meu artigo, tá? Que está no LinkedIn, inclusive se chama Breve Análise das Conquistas Femininas. As mulheres do século XXI muitas vezes saem cedo para trabalhar e deixam as tarefas domésticas por conta dos maridos. Extremamente conscientes, elas fazem questão de divulgar a sustentabilidade em seus trabalhos e assumem uma postura ambientalmente correta no seu dia a dia. Quem pensaria que elas assumiriam papéis tão relevantes em uma sociedade tão machista? Muitos podem não gostar, mas a figura da princesa prendada já era. Aquela figura de princesa que se casa com um príncipe encantado para ser submissa a ele e atender a todos os seus caprichos, dando-lhes herdeiros do sexo masculino para perpetuar a árvore genealógica da família. E isso já era. As mulheres tiveram que esperar por séculos para conquistar o mundo até então dominado pelo machismo e pelo patriarcalismo. É inegável que as mulheres chegaram a um novo estágio, pois conseguiram conquistar espaço no mercado de trabalho e também na política, mas ainda há muito a ser mudado, pois existem desigualdades entre homens e mulheres que eu vou retratar na sexta-feira, tá bom, pessoal? Que são frutos de uma herança histórico-cultural disseminada por séculos em nossa sociedade. Por muito tempo, a figura feminina foi associada ao pecado, à fragilidade. As mulheres encontravam-se na dependência de um protetor do sexo masculino e não podiam se interessar pelas letras, pela caça, pelas lutas. Confinadas, só tinham o direito de sair de casa acompanhadas e elas só largavam o lar dos pais quando se casavam. Elas foram queimadas vivas, acusadas de bruxaria, simplesmente porque não desgrudavam de seus gatos pretos de olhos amarelos e também porque inventavam receitas que curavam pessoas. Mas o tempo passou e aos poucos, a passos lentos, muito lentos, as coisas foram mudando. As transformações sociais que culminaram no empoderamento feminino não ocorreram de uma hora para outra, mas um dia as mulheres abandonaram o posto de donas de casa, arregaçaram as mangas e foram trabalhar nas fábricas, e é claro, para ganhar muito menos que os homens, e também passaram a trabalhar nas plantações. Mas as conquistas não pararam por aí. Elas quiseram se juntar a outras mulheres para que um grito de liberdade e igualdade ecoasse pelos quatro cantos do mundo. O uníssono foi tão estrondoso que a voz feminina prevaleceu, até que enfim elas podiam votar. Depois de tantos esforços, lutando ao lado de outras, poderiam de uma vez por todas romper os grilhões de uma sociedade que enxergava a figura feminina apenas como segundo escalão. Elas dissiparam tabus e determinaram o que queriam. Vamos falar um pouco agora sobre o acesso à educação. Atualmente as mulheres estudam e trabalham, mas por séculos tiveram que conviver com a privação do acesso à educação. No Brasil colônia, elas ficaram excluídas do sistema escolar, pois a figura feminina era vista como sexo imbecil, categoria a qual também pertenciam crianças e doentes mentais. Pasmem, mas era assim. Por isso elas cursaram cursos tardiamente, cursaram escolas tardiamente, e mesmo assim só tinham formação voltada para o lar e família. Houve a reforma educacional pombaliana, então as mulheres, pombalina, me desculpem, e então as mulheres começaram a frequentar as salas de aula
que eram separadas por sexo. Então surgiu o magistério público como mercado de trabalho para elas. Mesmo assim, as aulas somente podiam ser ministradas a outras mulheres. Posteriormente, então, com a chegada de estrangeiros, houve a procura das famílias por professores particulares que passaram a ensinar meninos e meninas. Durante o Brasil Império, as mulheres não eram obrigadas a cursar o ensino secundário, destinado a atender a demanda de homens que precisavam se preparar para o ensino superior. Com a promulgação da Constituição de 1824, o ensino primário gratuito passou então a ser extensivo a todos, excluindo as populações negra e indígena. E sobre isso eu vou falar na sexta-feira também, da situação da mulher negra. Enfim, então, a Lei Geral marcou as primeiras escolas de letras, que era o ensino fundamental em todo o país. No mercado de trabalho, sem sombras de dúvida, as mulheres assumem papéis primordiais e por vezes estratégicos em uma sociedade permeada por rápidas e constantes transformações. Atuam em diferentes ramos de atividade, dividindo espaço com homens. Mas de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2019, elas ganham 28,7% ainda a menos que os homens. Informações similares revelam o relatório Desenvolvimento Humano, além das médias do Programa Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, que é o PNUD, e Fundação João Pinheiro, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é o IPEA. Esses dados são de 2017 e, segundo o documento, no Brasil a renda das mulheres é inferior em 28%, pasmem, em 28% em relação aos homens, apesar de elas estudarem mais, nós estudarmos mais. E diante da pandemia que instaurou em função da necessidade, o isolamento social, o home office para profissionais que não trabalham em setores de saúde e bens básicos de consumo, as mulheres tiveram que se adaptar a uma nova realidade onde pais, mães, filhos dividem o mesmo espaço para morar, trabalhar e estudar. Elas também, nós enfrentamos assédio moral e sexual. O assédio moral e sexual, as mulheres nas relações de trabalho é um problema antigo e interfere diretamente na ascensão da nossa carreira. E entre as principais formas de assédio moral contra as mulheres no ambiente de trabalho estão xingamentos, difamações, ofensa emocional, serviço em excesso, perseguições, constrangimento e transferências indevidas de local de trabalho. Agora, o assédio sexual é praticado na maioria das vezes por pessoas de nível hierárquico superior, manifestando-se em formas de comentários e ações com o objetivo de obter algum tipo de vantagem sexual. E não é raro que o assediador force situações para abusar de suas vítimas, como perseguições, chantagens, retaliações e ameaças de demissão. A representatividade na política, vamos ver como que tá. Que é um outro impedimento para a mulher, para a situação ficar mais igualitária entre homens e mulheres. É a representatividade política. De acordo com a Organização das Nações Unidas, o Brasil está na lista dos 192 países medidos em representatividade feminina na Câmara dos Deputados. Ele ocupa a posição 152, ficando atrás até mesmo de países islâmicos, como Paquistão, Sudão e Emirados Árabes Unidos. O curioso é que nós somos 52% dos eleitores brasileiros. E os dados da campanha Mais Mulheres na Política de 2016 revelam que
mais de 5 mil municípios brasileiros não elegeram nenhuma vereadora. Isso até 2016. Mas apesar de existirem cotas de 30% as candidatas femininas, levando em conta o princípio da igualdade entre os gêneros, as mulheres ainda não romperam os grilhões do campo político. Bom, no dia 15 de novembro, mais de 113 milhões de brasileiros foram às urnas, representando mais de 5 mil municípios, para eleger representantes nos legislativos e executivos municipais. E as eleições em 2020 tiveram um recorde de candidaturas femininas, superando as 3 últimas eleições. O número de mulheres eleitas foi também recorde. E em 2020, além da cota de 30%, entraram em vigor novas regras da reserva de no mínimo de 30% do fundo eleitoral e partidário e aplicação do mesmo percentual ao tempo de propaganda eleitoral gratuita para mulheres, além da obrigatoriedade aos partidos de divulgação dessas candidaturas. Mesmo assim, em 2020, as eleições tiveram mais homens que mulheres candidatas para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador no Brasil. Ao todo, foram 370 mil candidaturas masculinas contra 187 mil postulantes do sexo feminino. Agora, vou falar sobre a violência contra a mulher. Segundo o relatório Violência Doméstica, durante a pandemia de Covid-19, os casos de feminicídio cresceram 22% entre março e abril em 12 estados, sendo que os números de violência contra as mulheres caíram apenas em 3 estados. Isso em 2020, os dados de 2020. Sexta, eu trago os dados atualizados de 2021 já fechando 2020 todo. Os registros do boletim de ocorrência diversas vezes sofrem queda justamente pela dificuldade que as mulheres têm de denunciar seus agressores. E os dados evidenciam que a crise sanitária também deixou as mulheres mais expostas aos seus agressores. Agora, a questão da sustentabilidade, gente, fica evidente também que por opinarem e aprenderem mais, as mulheres estão mais engajadas com as causas sociais e ambientais. E elas utilizam seu conhecimento para propagar a sustentabilidade e incorporar em suas vidas profissionais e pessoais a questão da preservação, da conservação e do bem-estar social, terceiro setor, entre outros, disseminando então as informações e a cultura para gerações presentes e futuras. Agora, quais são os desafios? Apesar de nós termos registrado grandes avanços femininos em relação ao acesso à educação, trabalho e direitos humanos, diversos setores burlam os direitos das mulheres, de nós mulheres. A situação fica ainda mais grave em relação às mulheres de rendas inferiores, níveis escolares menores, afrodescendentes e moradoras de comunidades. Deixando com vocês, então, Conto de Fada da Mulher Moderna, de Luiz Fernando Veríssimo. Era uma vez uma terra muito distante, uma linda princesa, independente e cheia de autoestima, que enquanto contemplava a natureza e pensava como o maravilhoso lago do seu castelo estava de acordo com as conformidades ecológicas, se deparou com uma rã. Então a rã pulou para o seu colo e disse: "Linda princesa, eu já fui um príncipe muito bonito, mas uma bruxa má lançou-me um encanto e transformei-me nesta rã asquerosa. Um beijo teu, no entanto, há de me transformar de novo num belo príncipe. Poderemos casar e constituir lar feliz no teu lindo castelo. A minha mãe poderia vir morar conosco e tu poderias preparar o meu jantar, lavaria as minhas roupas, criarias nossos filhos e viveríamos felizes para sempre." Então, naquela noite, enquanto saboreava pernas de rã a saltê, acompanhadas de um cremoso molho acebolado e de um finíssimo vinho branco,
A princesa sorria e pensava: eu, hein? Nem morta. Até a próxima viagem, pessoal!